pessoal, aqui é a Daniela do canal Canadá e hoje com a gente está a Natasha Virmont. Ela é estoquista e mora em Toronto. Obrigada, viu, Natasha, por participar aqui com a gente da entrevista, por se disponibilizar a ajudar outras pessoas com as suas experiências. Obrigada você por me convidar. Imagina. Me conta um pouquinho de você. Quando que você chegou no Canadá? Eu tô aqui há quase 2 anos já no Canadá. Vai fazer 2 anos em setembro. Uhum. Eu vim para cá para estudar. Eu fiz 2 faculdades. Agora eu já estou no PGWP, né? Que é a permissão de trabalho. Então agora meu mundo está um pouquinho mais aberto, porque eu não tenho restrição de tempo de trabalho. Eu tenho mais tempo para dedicar a isso também, né? Antes eu tinha que estudar e trabalhar. E como que foi a sua trajetória de trabalho até hoje, desde que você chegou? Então, quando me foi vendida a ideia do Canadá, quando eu decidi morar fora novamente, porque eu já morei fora, eu já morei nos Estados Unidos, eu já tinha ido para a Europa, então eu estava entre voltar para os Estados Unidos e tentar ficar lá ilegalmente, como muitos brasileiros tentam. Eu estava entre a Europa, talvez ir para a Irlanda ou para a Inglaterra. Não estava nem pensando em Canadá, para ser bem honesta. Aí, quando eu falei com uma agência de intercâmbio, que é uma agência de intercâmbio que trabalha com lugares do mundo inteiro, e as faculdades pagam eles. Então, para a gente no Brasil é 0800, é tudo de graça, eles ajudam com a documentação, eles vão falando com a universidade por você. Então, eu achei muito, muito interessante a ideia de trabalhar com eles para procurar um curso. Uhum. E eles me deram a ideia, por que você não vai para o Canadá? Se você quer trabalhar, trabalhe legalmente, vá para lá legalmente, você tem um tanto de horas que você pode trabalhar, tal, é muito fácil, é muito legal, você vai achar um emprego logo, talvez na sua área. Eu falei, ok, beleza, vamos para o Canadá. E realmente, em questão de dólar, em questão de tudo, era muito mais bacana eu vir para cá e ter a chance de eu trabalhar, tal. E eu vim, eu no Brasil eu trabalhava com mídias sociais, eu tenho 2 faculdades lá, daí eu fiz 2 cursos nos Estados Unidos, pós nos Estados Unidos. Aí eu sempre trabalhei mais nessa parte técnica, nessa parte de computador, com pessoas mais em relação a SAC 2.0, que é essa parte de trabalhar com pessoas em computador, tal. Então, eu devo admitir que eu sou 2 pessoas diferentes, a Natasha que saiu do Brasil e a Natasha que está aqui hoje em dia. Olha. Eu cheguei do Brasil com a ideia de que eu ia achar um emprego na minha área, que ia ser tudo muito fácil, porque eu tenho experiência e diplomas de fora também, dos Estados Unidos, ia ser muito fácil. E o primeiro ano que eu morei aqui, foi um ano que eu não trabalhei, eu não consegui achar nada, eu não tinha um grupo de amigos ou grupos do WhatsApp para procurar um emprego em outra área, uma área aleatória que talvez não fosse a minha, e eu tinha um pouco de preconceito em relação a isso. Porque no Brasil a gente tem muito o que a gente fala de sujar a carteira de trabalho. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, eu ainda tinha muito essa mentalidade de se você vai trabalhar, você tem que trabalhar numa coisa que seja a sua área, ou trabalhar numa coisa que seja um emprego fixo, um emprego que você vai ter para sempre, criar carreira. Porque a gente vem com essa ideia do sujar o currículo, de sujar a carteira de trabalho e tal. É que E aí aqui eu a falo, gente não imagina que aqui não tem carteira de trabalho, né? Não sei se você também foi assim. Eu não sim, imaginava que aqui a gente não tem uma carteira de trabalho. Então aqui não tem como sujar a carteira de trabalho porque você não tem uma. Você pode fazer exatamente. resumês diferentes e deixar de colocar que você trabalhou em tal coisa, né, para não sujar o seu resumê. Uhum. Mas é bem melhor, né, nesse caso, nessa situação. Exatamente. E em relação a isso, por exemplo, o meu currículo,
sempre foi... Eu estava procurando emprego em eventos, em coisas assim, bem no começo. Eu colocava que eu trabalhava com mídias sociais, com saque 2.0. Eu fiz, que eu trabalhei em loja, mas na parte digital, de como montar campanha de marketing, uma coisa totalmente nada a ver. Uhum. Enquanto eu poderia estar colocando que, por exemplo, eu fui secretária de um consultório médico, que realmente eu cobria as férias da secretária do meu pai, então eu trabalhei como secretária no consultório médico. Eu trabalhava na loja da minha família, não necessariamente com carteira assinada, mas eu trabalhava lá de vez em quando eu ia, precisava de uma ajuda, eu estava ali, eu ia fazendo. Então, assim, Que é quando eu, atendimento ao consumidor, né? que é o atendimento ao consumidor, que é uma coisa que, assim, aqui no Canadá eles prezam muito o Muito. atendimento ao consumidor. É. Muito. Então, assim, eu aprendi que quando você faz o seu currículo, você tem que realmente focar na vaga que você quer. Uhum. E mesmo trabalhando 2, 3 dias, 4, de vez em quando eu vou ajudar na loja da minha família, de vez em quando eu faço isso, qualquer experiência que você tenha dentro daquela área específica, coloque no seu currículo especificamente para aquela vaga. Quando eu arrumei o meu currículo, aí eu comecei a trabalhar em evento. Isso um ano depois. Um ano depois, eu comecei a trabalhar com eventos, e aí entra muito a Natasha de antigamente no Brasil e a Natasha de hoje em dia. Eu absolutamente não gosto de cemitério, por exemplo, é uma coisa que eu acho que, tipo, é muito complicada. E eu comecei a trabalhar em evento, né? Trabalhando em evento para servir as pessoas que vão em funeral. Isso é uma coisa que eu sempre brinco que é o famoso cuspir para cima e cair na testa. É. Eu detesto, detesto, detesto. Eu sempre falo, eu não gosto. Eu acho que a gente tem que lembrar das pessoas enquanto elas estavam vivas. Eu não gosto de... Realmente, eu não gosto de cemitério. Eu não gosto de... Nem de ir visitar a minha própria família, né? Quem dera trabalhar nesse evento, nessas situações. Essa indústria de evento, ela é uma coisa muito interessante, né? Porque ela dá N experiências diferentes, né? Exatamente. E aí, assim, eu comecei como uma pessoa que, quando eu lavava minha louça em casa, eu já não gostava de pegar naquele ralinho que fica ali, que daí você tem que jogar fora. Daí eu já não gostava. Muita gente, prato de outras pessoas, às vezes eu olhava e falava, ai, não, preguiça, não quero lavar não, porque alguém já comeu ali naquele prato. Quando você começa a trabalhar em evento, você olha e fala, Natasha, realidade, vamos lá. E chegou uma época, a gente trabalhava com uma menina, que também é brasileira, que era toda dos nojinhos. Chegou um dia que ela não conseguia tirar o purê de batata do prato e ela estava lá tentando raspar. Eu olhei para ela e falei assim: vamos, tem 50 pessoas atrás para limpar os pratos para a gente continuar o serviço. Ah, mas eu não consigo tirar. Eu peguei com a mão e falei assim: pronto, tá aqui, tá no lixo. Foi. Tá vendo? Olha que Vamos. legal. Exatamente. E também nos eventos, eu não como carne mal passada. Eu gosto disso desse jeito. No evento, o que sobrou para você comer na hora da sua janta é o que está tendo e é o que você vai comer. E a gente vai comer em pé, no frio, Rápido. rápido, porque tem que terminar muito rápido. É. Então, assim, sabe, mudou assim totalmente o que eu pensava sobre a vida e graças a Deus foi para melhor. Muito legal. Eu tive assim uma curva de crescimento muito grande desde que eu cheguei aqui. Aí dos eventos, os meus eventos sempre foram assim. Eu nunca tive um evento que não teve pelo menos uma situação em que eu dissesse, Natasha, aonde você veio parar? Que mundo é esse? Né? De já tirar a fralda suja de criança de cima do sofá, que alguém trocou a criança e deixou a fralda em cima do sofá, no meio do evento. Sim. E você pegar, botar na sua bandeja e dizer obrigada e continuar andando.
Sabe? Então, assim, existem vários pequenos perrengues que você vai passar no meio de cada trabalho que você vai fazer. Lidar com chefe chato, lidar com pessoa que vai gritar com você, gente que vai achar que é melhor que você. Mas, assim, toda experiência engrandece. Então, eu, hoje em dia, a pessoa que eu sou hoje vem muito do que eu vim trabalhando desde que eu cheguei aqui. Que legal. Depois desse emprego, aí eu fui para limpeza. Que a limpeza também era maravilhoso. Eu tinha uma salinha eu chamava de salinha do Dobby, porque eu era o elfo doméstico, né, que ficava limpando para todo mundo. Ninguém tava nem aí, entrava com bota suja depois que eu tinha terminado de limpar. Era assim, era desesperador olhar a sua limpeza e tava tudo lindo. 5 minutos depois entrava 5 pessoas com bota, daí você ia lá, limpava de novo. Nossa, que desespero. Mas esse emprego também me ensinou muito, me ensinou bastante. Porque esse emprego eu consegui por causa de grupos de WhatsApp. Uhum. Então, uma coisa que eu sempre recomendo para quem chega de fora é chegar e dizer assim, olha, gente, principalmente grupo de brasileiro, que a gente é muito unido, né? Quando a gente está fora, a gente é mais unido ainda. É verdade. Gente, vocês têm um grupo de WhatsApp? Vocês têm algum grupo de trabalho, algum grupo de alguma coisa? Sim. E esse trabalho eu consegui através de um grupo de WhatsApp. Ele cabia certinho no que eu precisava, porque eram 8 horas por dia, 2 vezes por semana, então entrava abaixo das 20 horas que eu podia trabalhar na faculdade. Uhum. E era ótimo, porque assim, eu tinha que ir até o centro, né? Eu ia de carro, então eu pagava $9 por dia só de estacionamento. Aí você pensa, eu já ganho $14 a hora. $9 do que eu já estou trabalhando vai só no estacionamento. Quase uma hora vai só para isso, né? E Quase entre uma hora gasolina e estacionamento vai só nisso. vai só nisso. É. E aí eu ainda moro um pouquinho longe de Toronto. Hoje em dia eu moro em Ajax, que é uma cidade bem pertinho de Toronto. Bom, bem pertinho não, 40 minutos. Mas para mim tá pertinho, tá ok. Quando tá nevando não parece tão perto. Não, quando tá nevando nada é perto. Você pode ir na esquina comprar pão, que você vai demorar meia hora para ir e voltar. Tudo é longe na neve. Isso é outra coisa. Tudo é longe na neve, tudo é longe no frio, tudo é difícil na neve e no frio. Seja de ônibus, de carro, você pode ir de avião, que você vai demorar 1 hora. Tudo é muito longe. Tudo é muito difícil com a neve, porque a neve é muito difícil porque não dá para controlar, né? Então, aqui às vezes estava nevando pra caramba, quando eu chegava em Toronto, eu olhava para o céu, tava céu bom. E na neve é a questão assim de você ter que cuidar de você e do outro, né? Ah, sim. Porque você pode estar fazendo tudo certo e o outro não. E ainda alguma coisa vai acontecer ali, né? Ou então você trocou o pneu do seu carro, você está indo de boa, mas o outro tem que ir devagar porque ele está com um pneu que não é adequado. Então, atrapalha todo o trânsito. Então é complicadinho, neve. Exatamente. Neve é uma coisa que complica a vida de todo mundo. E em relação a neve e trabalho, tem uma história que, assim, eu acho maravilhosa, que foi um dia que eu fui trabalhar e era um evento também. Aí eu cheguei no evento, uma das minhas chefes virou para mim e falou assim, Natasha, é um casamento, vem todo mundo de salto alto, você tem que cuidar para as pessoas não caírem na porta de entrada. Não. Eu olhei para ela e falei assim, como? A minha pergunta é como? Tem um tapete, eu posso ficar na porta dizendo, gente, cuidado, cuidado com a entrada, tal, né? Tá um pouquinho molhado por causa da neve, então cuidem. Mas a minha obrigação principal no começo do evento foi não deixe ninguém cair. Uhum. Às vezes as expectativas são um pouco surreais, assim, para as pessoas. Mas tudo bem. Eu tava lá, e a gente é brasileiro, né? A gente conversa muito, mesmo com pessoas de fora, mesmo as pessoas que não têm um inglês perfeito, eles apreciam muito o fato da gente ter uma segunda língua.
porque aqui isso é muito legal, isso é muito apreciado, assim, o fato de você querer vir para o Canadá e você ter a iniciativa de ter uma segunda língua, talvez uma terceira. Então, assim, eles gostam muito, então, principalmente de brasileiro, que sempre tá com um sorriso, tal. Aí eu cheguei e falei assim, olha, cuidado na entrada. Teve uma moça que deu uma sambada assim com o sapato, eu meio que segurei ela, eu falei, opa, foi quase. Levantei ela, botei ela certinha, ela deu risada. Ela falou, não, ainda bem que estava aqui. Então, assim... E você trabalhou em evento por quanto tempo? Eu trabalhei em evento, teoricamente, assim, se for para a gente pensar, eu ainda trabalho em eventos. É que agora tá tudo parado, né? Exatamente. O que deu um probleminha foi o coronavírus, que deu uma chegada ali e acabou com todos os eventos. Exatamente. Mas eu tô em evento já faz uns 7, 8 meses, alguma coisa assim, né? Que eu, às vezes eu faço evento, daí às vezes eu tiro uma folga, quando eu preciso de uma folga desse mundo, eu vou para outro tipo de trabalho. É que o evento não é um trabalho fixo, né? É um trabalho que você pode ir se você quiser. Se você não quiser aquele dia, você pode simplesmente negar o trabalho, né? Porque não é um trabalho, não é um trabalho que vai full time ou part time, mas assim que você é funcionário da empresa. Você está ali como autônomo. Isso. Nessa situação, sim, você é autônomo e você tem a opção de você escolher o que você faz e como você faz. Eu, graças a Deus, eu sou formada em eventos aqui, né? Foi o primeiro curso que eu fiz foi em evento. Então, eu nunca consegui um emprego na área de eventos específico, que é o montar o evento, que é você ir fazer a decoração. Porque é uma área bem restrita também, né? Eu acho que isso daí são passos, né? Que você começa ali de servir e vai conhecendo pessoas e vai, né, no segundo passo, vai crescendo. Eu acho que é bem por aí. Eu já fiz alguns trabalhos freela para algumas pessoas daqui de Toronto que trabalham com eventos, que eles fazem eventos. Uma das pessoas não faz decoração, ele só faz flores. Ele não faz flores a menos que seja 1 milhão. $1 milhão é o mínimo dele para ele fazer as flores do evento. Então, assim, eu já fiz alguns trabalhos freelas para ele que foram bem legais, porque aí eu fui paga por dia para ficar alguns dias lá trabalhando com ele. Foi legal ver esse lado do evento também, que é o lado que eu me formei, mas eu sempre usei os eventos que eu trabalhei como garçonete como uma ponte para talvez conhecer pessoas realmente, como você falou. Todo evento eu chegava para a pessoa que estava lá cuidando, que geralmente é a responsável, né, por montar o evento, que geralmente eles ficam lá, porque aqui no Canadá tem uma mesa que é específica para quem trabalha montando. Então, o pessoal do som vai ficar naquela mesa, o pessoal que fez a flor vai ficar naquela mesa, o pessoal que montou o evento fica naquela mesa. Então, assim, para mim era muito diferente do que a gente vê no Brasil, né? Mas aí todo dia que eu trabalhava em evento, eu ia lá e falava: oi, meu nome é Natasha, eu só queria falar que o evento tá bem legal, eu gostei, achei bem bacana. Você tem um cartão da sua empresa? E eu entrava em contato com a pessoa, a gente ia conversando. Olha, boa ideia, hein? Que é sempre qualquer lugar que, aqui no Canadá, qualquer lugar que você trabalha, você consegue fazer pelo menos 1 ou 2 contatos com algumas pessoas que trabalham em alguma área que você queira trabalhar no futuro. Isso é muito legal. E então, voltando à minha progressão de trabalho, do evento eu fui para a limpeza. Na limpeza eu também conheci um que trabalhava comigo. Ele era o chefe da manutenção, mas ele tem um canal, ele joga videogame, então ele tem um canal no Twitch, né? Que é uma plataforma para quem joga. E ele virou para mim e falou assim: Natasha, eu não sei fazer as minhas mídias sociais, você quer trabalhar nisso comigo? Eu falei: tudo bem.
eu te ajudo, eu monto as suas mídias sociais para você, sim. A gente faz um calendário das vezes que você vai postar, onde você vai postar, como fazer. E eu ajudei ele me pagou por fora, né? Porque não era o trabalho específico que eu estava sendo contratada para fazer, que era a limpeza. Uhum. Mas eu acabei criando um outro contato do meu segundo curso aqui, né? Que meu segundo curso foi em mídias sociais. Então, assim, ele é um Progressão, né? streamer, exatamente, ele é um streamer de, de internet, mas ao mesmo tempo, esse é o segundo trabalho dele, ele trabalha com manutenção de prédio como o trabalho principal, mas ele precisava de ajuda. Então, ele me pagou para eu ajudar ele com o que eu sabia. Então, assim, foi uma experiência muito diferente. E a gente começou a conversar sobre mídias sociais. Ele perguntou o que você faz, eu falei mídias sociais. Ele falou, ah, que legal. E aí surgiu um job novo, né? Uma oportunidade de um trabalho novo só nisso. Legal. Aí, depois disso, eu ainda estava na limpeza, já estava fazendo limpeza, eu fiquei 3 meses na limpeza, mais ou menos. Eu estava na limpeza, eu já fiz, nesse meio termo, o governo do Canadá pediu para algumas pessoas trabalharem tirando o ar-condicionado, que deu um problema aqui em Toronto com o ar-condicionado, Sim. porque o ar-condicionado ele é para fora, só que é aquela unidade grandona que eles ficam só balanceados na janela, numa estruturinha. E deu um problema com isso, então eles estavam repondo todos por ar-condicionado portátil para dentro de casa. E eu estava ganhando, assim, para isso, $18 a hora, para simplesmente bater na porta da pessoa, falar que é o Toronto, né, o negócio de Toronto, mostrar para a pessoa o papel, botar o nome dela numa lista, ela assinava e era só isso. Então, assim, e as outras pessoas que estavam comigo tiravam o ar-condicionado e tal, mas tinha que ter uma pessoa só para falar com o dono da casa. Uhum. E pegar as autorizações. Pegar autorização. Então, essa pessoa, no caso, fui eu estava ganhando $18 a hora, que foi o emprego que mais me pagou, mas eu só consegui por 3 dias, porque foi um emprego que estava sendo muito concorrido, né? Porque Uhum. é um trabalho muito fácil por $18. Aí, nesse meio do caminho, eu trabalhei com isso. Aí, na limpeza, eu já terminei fazendo aquele trabalho de mídias sociais que eu falei. E eu estava na limpeza quando começou agora o coronavírus. Aí, um amigo meu, ele trabalha na Loblaws, né? Na equipe da Loblaws, que uma rede de mercados que compreende o Loblaws, o Super Canadian, Real Canadian Superstore e o No Frills. Então, assim, e a Shoppers também é deles. Uhum. Então, esse meu amigo virou e falou assim, Natasha, eu tenho uma oportunidade de trabalho para você. Você tá indo para Toronto 2 vezes na semana. É muito gasto que você tá tendo. Você não quer falar com o meu chefe e tal? Talvez ele tenha uma oportunidade para você. Isso ele me falou no domingo. Ele me mandou o e-mail do cara e falou assim: manda seu currículo para ele agora. Eu falei, mas eu não tenho nada pronto. Eu não tenho nenhum currículo meio termo entre trabalhar com limpeza e trabalhar com mídias sociais. Eu não tenho nada aqui nesse termo. Ele falou, manda qualquer um dos dois. Joga para cima, o que cair você pega e manda para ele. Eu falei, tudo bem. Aí eu mandei o meu currículo mais completo. Ele me 5 minutos depois que eu mandei meu currículo, ele me mandou um e-mail falando assim, posso te ligar? Eu falei, pode. Isso era 4 da tarde. 8 da noite eu já estava com todos os documentos preenchidos, com tudo pronto para trabalhar na segunda-feira. Então, assim, esse trabalho foi o mais rápido que eu consegui. Era por causa dessa pandemia, de tudo que aconteceu. Está abrindo muita vaga em mercado, né? Muita vaga em mercado e o governo relaxou os limites também de trabalho. Então, antes a gente tinha uma restrição de 20 horas na semana, né? Quando você é estudante, você pode trabalhar 20 horas na semana. Isso. Agora o governo permitiu trabalhar full time, então você pode trabalhar até 40 horas na semana durante a pandemia.
Assim, mas você não tá mais nisso agora. Você agora já tá com o Work Permit, né? Agora eu tô com Work Permit, mas Que é quando eu comecei, ilimitado. que é ilimitado, mas quando eu comecei a trabalhar, eu ainda estava na faculdade. Ah, no mercado? Quando eu comecei no mercado, foi bem no começo da pandemia, foi bem quando fecharam escolas, fecharam tudo. Hum. Aí eu fui atrás da informação, perguntei, foi um pouquinho antes deles fecharem tudo aqui por perto, de Service Canada, de Service Ontário, que são aonde você vai para fazer as suas documentações, tudo que você precisa do Canadá, né? Uhum. Aí eu falei, não, tudo bem, vou. E esse perto da sua casa? Ele fica a 15 minutos da minha casa, ele Ai, não que fica em maravilha. Ajax, ele é em Oshawa, que é uma cidade aqui do lado, fica 15 minutinhos da minha casa. Que bom, Aí eu, hein? nossa, maravilhoso, e é um mercado, tem estacionamento próprio, então eu não pago um É uma centavo de grande estacionamento. rede, né? Inclusive benefícios também, é melhor do que em outros lugares. Eu sou temporária, então eu não tenho necessariamente aquela situação dos benefícios, mas eu tenho umas situações que acontecem aí no meio que, por exemplo, quando na segunda-feira, no domingo, quando eles me perguntaram assim, Natasha, você quer trabalhar em Ajax? Tem que ser em Ajax? Aí eu falei assim, olha, não, né? Para quem já ia para o centro 2 vezes por semana, eu falei, não, pode ser em outro lugar, porque até então eu estava achando que eles iam me contratar para 20 horas na semana. Aí ela falou assim, olha, eu tenho uma vaga para você, 40 horas na semana, ganhando $16 a hora, porque tem aqueles $2 de aumento da pandemia, que daí, né, trabalhador essencial estava ganhando, para trabalhar em Oshawa, no mercado tal. Eu falei, ok. Nem pensei 2 vezes, falei, ok. $16 a hora, mais do que eu estava ganhando no meu outro trabalho. Para 15 minutos da minha casa, Nossa, tá ótimo, lindo, maravilhoso. é. Aí eu descobri que o meu mercado foi o primeiro mercado em Toronto a ter caso de coronavírus. Mas assim, no dia que eu comecei a trabalhar, o gerente da minha loja faleceu de coronavírus. Nossa, gente. Foi assim, uma situação, né? Aí, Em logo em Oshawa? seguida, em Oshawa, que é o mercado, é o Superstore da Gibbs, que é o primeiro mercado da rede que teve um caso de corona. Aí, 2 semanas depois, teve mais um caso. E eu sou grupo de risco porque eu tenho asma. Então, eu sempre falei, não tenho o que fazer, tenho que trabalhar, não posso pedir o auxílio do governo, porque naquela época eu não poderia mesmo pedir o auxílio. Uhum. Eles não tinham aberto para estudante, eles não tinham aberto para vários outros tipos de pessoas, tal. E assim, hoje em dia, eu vou trabalhar todo dia pensando, é meu dinheirinho, são as minhas coisas, sabe? Tem algumas restrições que eu tenho, eu me impus. Eu não passo meus intervalos na sala dos funcionários, eu vou para o meu carro, onde eu fico tranquila, eu tiro minha máscara. Na nossa transmissão, acho que não dá para ver direito, mas eu tenho a marca aqui da máscara no meu nariz, aqui no meu queixo, do outro lado também. Eu tenho a Uhum. marca já vermelha de usar a máscara todo dia. Mas assim, em relação a trabalho, eu puxo realmente coisas lá de dentro, então aqueles skids que é onde ficam todas as compras em cima, tudo aquilo a gente puxa com um carrinho lá para fora e daí vai botando dentro, vai botando numa num outro carrinho para daí levar para fazer o estoque. Então, às vezes, eu tenho que carregar coisas de 20, 30, 40 quilos. Uhum. Isso só para pôr em cima do meu carrinho para levar para pôr o estoque. Quando eu puxo lá de trás, às vezes eu puxo 300, 400 quilos num carrinho só. Então, assim, é um trabalho pesado? Mas ao mesmo tempo é um trabalho que me ensinou tanto, mas me ensinou tanto.
me ensinou que, assim, eu sempre fui uma pessoa que agradeceu desde a pessoa que trabalha como gari até a pessoa que está lá salvando vidas num hospital. Eu sempre tive muita apreciação por todo mundo, mas agora eu tenho uma apreciação tão maior por quem trabalha pesado mesmo, porque é difícil. Não é uma coisa que é fácil, não é uma coisa que todo dia você vai olhar e vai dizer, nossa, que delícia, estou aqui trabalhando, mas é uma coisa que você diz, no final do dia, meu dinheiro vai estar ali, ó. É mais um pouquinho para conta. Sim. E trabalhando no que eu estava trabalhando antes, eu não estava conseguindo pagar minhas contas. Agora eu estou pagando minhas contas, eu estou conseguindo guardar um pouco de dinheiro. Já está quase na época de eu mudar dessa casa aqui, então eu vou ter que mudar para algum lugar e pagar a primeira e última, né, da casa nova. Tem que pagar mudança, tem que pagar um monte de coisa. Então, assim, é um trabalho que está me ajudando muito. E é um trabalho que, assim, trabalhar com público é uma coisa que eu gosto muito. Então, e dessa vez não é em evento, não, eu não vou ter que tirar o seu prato. Eu vou te levar até a comida que você vai levar para sua casa para fazer seu prato. Então, Muito legal, né? é muito bacana É porque muito assim, legal essa gama de experiências que a gente ganha no Canadá, que uhum, no Brasil a gente nunca pensaria em fazer e chega aqui é o trabalho que tem para imigrante, né? sim. É o trabalho que sobra para a gente que está chegando agora. E aí a gente faz isso, a gente fala, meu Deus, né? Que experiência de vida que eu estou ganhando. Eu Né? falo que em 4 anos eu ganhei uma experiência louca. E eu já trabalhei em tantos lugares também. Eu falei, enquanto no Brasil eu trabalhei em 3 lugares, aqui eu já trabalhei em mais de 10, né? Uhum, Porque você também não tem aquela, como não tem a carteira de trabalho, né? Você não tem aquela obrigação de ficar se você não quiser mais. Então você pode se movimentar ali, não quer mais ficar ali, você já sai. É muito legal mesmo, essa trajetória aí. E aí, qual que é o seu objetivo final? Hoje você pensa, por exemplo, em continuar no supermercado e fazer uma carreira lá dentro mesmo, porque você sabe, onde você está trabalhando, você pode ter uma gama de infinita aí de oportunidades, inclusive na sua própria área, né? De mídia, de evento. uhum. Então, ali, só ali, né, dentro dessa rede, você tem oportunidade de tudo que você quiser. Você pensa em continuar ou você pensa em ainda continuar procurando fora? Eu, na verdade, assim, só voltando um pouquinho naquilo que você falou de o emprego que vem para imigrante mesmo, eu sempre falo uma frase que desde que eu cheguei aqui, que eu comecei a trabalhar, eu sempre falo essa frase e para mim é uma coisa que faz muito sentido, que é o você não chega na casa dos outros e quer dormir no quarto principal. Então, assim, você não chega no país dos outros e quer um emprego já na sua área. Você vai pegar o que Claro. tem, né? Você vai começar lá de baixo e vai subindinho. Então, a minha ideia para um futuro é realmente trabalhar na minha área, em alguma coisa que me dê ponto para tentar pegar a residência permanente. Uhum. E o meu destino Objetivo. final o meu objetivo final é o destino Canadá, ficar aqui e não ter que voltar ou ir para outro lugar, é realmente criar raiz aqui. Eu Uhum. gosto muito do Canadá, é um país maravilhoso, é um país que é muito multicultural, que as pessoas literalmente do mundo inteiro estão aqui, você consegue encontrar gente de tudo quanto é lugar e você consegue ter amigos de várias partes do mundo e é muito bacana, então eu quero muito ficar. O meu objetivo final em relação ao trabalho é tentar, eu conseguir, seria um trabalho de part-time, então não seria tempo integral, mas a minha chefe me perguntou se eu queria continuar no mercado como part-time, mas contratada. Então, assim, o que eu acho que eu vou fazer é tentar esse contrato e depois que eu estiver dentro da rede mesmo, já começar a tentar subir, tentar ir para uma outra Isso. vaga, É isso aí. porque quando você tem uma oportunidade de ouro, principalmente numa época que nem agora que a gente está passando, com mais de 3 milhões de desempregados dentro de um país,
e alguém te oferece uma vaga, você agarra com unhas e dentes, com tudo que você pode. Uhum. E dentro dos meus planos originais, não seria trabalhar no mercado durante um tempo. Mesmo porque eu vejo o reloginho contando, tipo, tic-tac, você tem 3 anos para juntar seus pontos, para fazer seu PR, né, para residência. Então, assim, é um futuro muito incerto, mas é um futuro que agora é o que está me dando grana. Numa situação onde o mundo está passando por tudo que está passando, é o que está me dando dinheiro. E é Uhum. onde eu vou ficar até a hora que não me dá mais dinheiro. Aí eu mudo para outra coisa se eu não conseguir, né, subir na escala ali dentro. Uhum. Mas a minha ideia seria realmente trabalhar numa equipe, principalmente da No Name, que é a marca oficial da Loblaws. Uhum. Eu gosto muito da marca No Name, porque eles brincam muito no Twitter, nas redes sociais em geral, mas principalmente no Twitter. Eles têm umas coisas que são muito legais, assim, e é exatamente o tipo de mídia social que eu gosto, é eu conversar com o público de uma forma aberta, legal. Então, eu gostaria muito de tentar uma carreira ali dentro. No Mas, final das contas, concluindo essa sua trajetória de trabalho, você disse que não era nada do que você esperava, uhum, né? Não foi nada do que você esperava. Hoje em dia, você, o que você sente em relação àquilo que você esperou lá do Brasil? Depois de tudo isso que você passou, você achou que você ainda gostaria de ter chegado e ido direto para sua área? Ou que tudo isso que você passou foi muito mais gratificante, ou não sei, o que passa na sua cabeça? se eu tivesse entrado logo na minha área, talvez eu não teria gostado tanto do processo. Eu acho que eu não teria gostado tanto não teria dado Valor. tanto valor exatamente ao resultado final. Eu acho que é essa parte do processo, de tudo que você passa, dos perrengues, do chefe ruim, do chefe bom, do cliente dizendo: olha, obrigada por estar trabalhando, sem você eu não teria comida. Do cliente que olha para você e diz: ah, você não tem esse negócio que eu quero no mercado? O problema é seu, então, porque eu não volto aqui. Nossa, No outro dia ele está ali de novo, mas ele vai falar, porque ele precisa pôr para fora. Do povo no evento, fazendo assim na sua cara. Preguiça. Mas tudo bem, vai fazer, é o que você quer, tá ok, vai lá, a gente vai trabalhar, a gente vai no perrengue, a gente vai passar tudo que tem que passar. E eu acho que hoje em dia, quando eu conseguir um emprego na minha área, eu vou ser muito mais feliz do que eu seria se eu já chegasse na minha área. Talvez eu estaria ganhando um pouco melhor se eu já tivesse na minha área, mas eu acho que todo imigrante deveria passar pelo processo, é verdade. sabe? A menos que você venha com um convite de trabalho para um trabalho específico na sua área. Se você não vem com um convite de trabalho, se você vem para buscar uma chance de continuar aqui, eu recomendo, vai no perrengue, que o perrengue é bom demais. No final das contas, ele é bom demais porque é história para contar. Verdade, muito legal mesmo. Nossa, muito legal, viu? Muito obrigada, foi muito divertido. É bom essa informação, porque assim, as pessoas elas vêm com uma ideia realmente, não é só você, aquelas que já têm ideia de que não vão conseguir já chegar na sua própria área, elas acham que elas não vão chegar, mas rapidinho elas vão entrar, né, na área delas. Uhum. E as coisas não são assim. A gente sabe de história de pessoas que vieram e realmente não estavam preparadas para fazer tudo isso que você fez, né? Porque você veio de um outro nível, vamos falar assim, um nível que não limpava nem um prato, né? De outra pessoa. Então, Sim. quer dizer, você veio de uma experiência que você se divertiu durante o processo. Você esteve aberta para receber toda essa nova informação como positiva, né? Uhum. Então, essa é uma experiência maravilhosa para passar para as pessoas. Eu te agradeço muito, viu, Natasha, por essa disponibilidade toda de contar essa história para a gente. Obrigada por compartilhar. E eu espero que
vocês que estão assistindo também se tenham, né, gostado da história. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar aí nessa parte aí da trajetória de trabalho? Seria mais isso. Aproveita o perrengue, vem, busca grupo no WhatsApp, grupo de trabalho no Facebook. Às vezes vai ter alguma coisa que é muito, muito, muito complicada. Tem uns sites também que são muito legais que dão ideias. Tem aplicativos para o celular que também você consegue achar emprego em outras áreas. Vai perguntando para os seus amigos como eles fizeram quando chegaram. Não tem resposta errada, não tem pergunta boba. Quando você chega, quanto mais pergunta você faz, mais rápido você aprende. Talvez o seu perrengue seja um pouquinho menor do que o de alguém que não perguntou. Exatamente. Né? Legal, obrigada, viu, Natasha? Obrigada. Você que já está assistindo aí, dá o like. Se você gostou, dá o like, compartilha com seus amigos e se subscreva também no canal. Então, brigadão, um beijo e fica com Deus. Beijo.